Como vai, meu espectador? Meu nome é Roberto, mestre maçom, e esse aqui é o canal Entre Colunas. Bem, o canal Entre Colunas é uma iniciativa que eu estou criando agora neste momento. E a ideia aqui é a gente apresentar a vocês, meus espectadores, meus amigos, colegas, né? Sejam irmãos de maçonaria ou então simplesmente aí pessoas que estão aí querendo saber mais informações sobre a ordem maçônica, o que é a nossa instituição, o que ela faz, a história, o que é verdade, o que não é. Então é ter esse bate-papo informal, didático, para a gente aí poder, é uma satisfação enorme falar sobre um assunto que eu gosto, né? Então eu acho que essa é a ideia central desse canal aqui. Um pouco sobre mim, eu sou maçom há um pouco mais de uma década, né? Faço parte da loja da augusta e respeitável benfeitora Loja Simbólica Acadêmica Terra do Sol do Orem de Araraquara, já fui membro de loja em Ribeirão Preto, em São Paulo, né? Hoje eu estou aqui na minha terra natal. Como formação profissional, eu sou engenheiro civil, já atuei como professor universitário. E então, para mim, é uma alegria muito grande estar podendo falar aqui sobre um tema que eu gosto, colocando essa ideia à frente, né? No momento, estou escrevendo um livro também sobre maçonaria, que vai ser dedicado aí aos aprendizes. E é isso. Então, para um primeiro vídeo, um primeiro canal, vamos discutir sobre um tema que é o básico, né? O que é a maçonaria? Antes de adentrar bem no que é na maçonaria, eu acho que é importante a gente destacar que a maçonaria ela é uma instituição, né, muito pouco compreendida e muitas vezes ela é pouco compreendida adequadamente pelos próprios maçons. Isso, quem está falando não sou eu, é um irmão, um grande estudioso da maçonaria no Brasil, irmão Ken Ismail. Em 2017 ele fez uma pesquisa, coloco o link aqui embaixo. E nessa pesquisa ele identificou o quê? Que apenas 5% dos maçons brasileiros compreendiam o que era de fato a maçonaria, os objetivos, a missão da instituição. Então nós temos aí que uma estatística assustadora, que a cada 100 maçons, 95 tinham ideias erradas sobre o que seria maçonaria. E você que é não maçom, né? Poxa, eu tenho certeza que todo não maçom, como eu um dia, antes de ser iniciado na ordem, ouvi e acreditei em vários tipos de baboseiras que falavam sobre o que era maçonaria. Então, muitos aí vão falar que maçonaria tem pacto com capeta, maçonaria é o pessoal lá da Nova Ordem Mundial, e não, gente, não tem pacto com capeta, não tem Nova Ordem Mundial. Seria até interessante, né? Se eu fizesse parte aí da Nova Ordem Mundial, do governo secreto da Terra, né? Meus boletos estariam pagos. Que pena. Mas não, nós não somos a Nova Ordem Mundial, nós não dominamos a Terra, Putin não é maçom, tá? A gente não colocou o Bush sentado, né? A gente também não tem os códigos de lançamento dos mísseis nucleares. Na verdade, a gente até tem uma certa dificuldade em decidir o que a gente vai jantar depois da sessão, né? Se a gente vai num boteco, tomar uma cerveja e comer um lanche, ou tem loja aí que às vezes faz ali uma janta entre os irmãos e aí tem dificuldade e a gente não imagina decidir o futuro da humanidade, gente, não dá, né? Então vamos voltar ao que é a maçonaria. Existem muitas definições, diversos autores do que é de fato a maçonaria. Eu vou começar aí com uma definição muito simples que a gente encontra diversas vezes no Google, né? Se buscar o que é maçonaria, ela está presente também em diversas obras, diversos livros, essa definição. E essa definição fala que a maçonaria é um belo sistema de moralidade velado por símbolos e alegorias. Então, daí a gente extrai
algumas palavras-chave para nós entendermos, vamos fazer um raciocínio aqui para a gente entender o que é a maçonaria. Então, quando nós falamos de um sistema de moralidade, né, nós estamos falando o quê? Que é uma instituição que ela tem um sistema moral, e esse sistema moral é velado, ou seja, transmitido através de símbolos e alegorias. Um sistema moral nada mais, nada menos é do que um conjunto de valores, né, que constituem aí a base de uma cultura, né, de uma maneira bem simples mesmo, sem entrar em muitos pormenores da filosofia ou da antropologia, enfim. Esse sistema de valores ele é baseado, né, eu gosto de dizer, e vou falar isso várias vezes no canal e vou repetir inclusive no momento que eu criar um vídeo sobre a história da ordem, que a maçonaria ela tem uma mãe, que é a religião, e um pai, que é a filosofia iluminista. Então, esses valores que a maçonaria ensina, eles têm uma base religiosa judaico-cristã, né, porque a maçonaria surgiu na Europa Ocidental, né, e nós temos o quê? A filosofia iluminista que adentrou na maçonaria na época da formação da instituição como conhecemos hoje, através de diversos irmãos que fizeram parte da academia, né, no século XVIII, XIX. Então, esse sistema de moral que ela ensina, ela prega o quê? Ela, num senso religioso judaico-cristão, vai pegar o quê? O respeito, o amor ao próximo. Ela vai defender que os homens tenham sua espiritualidade, que os homens façam bem. Ela também vai defender o quê? Valores iluministas, como democracia, liberdade de direitos, liberdade de expressão. Tá? Isso tudo ela vai ensinar, inculcar nos seus iniciados esses valores através de um sistema de símbolos. Né? Então, no caso, a maçonaria ela vem de uma sociedade de pedreiros, de construtores da Idade Média. E esses pedreiros construtores da Idade Média, né, a gente utiliza os símbolos da construção da Idade Média, as ferramentas de trabalho, empregadas no quê? No aperfeiçoamento da moral. Então a gente vai estudar o símbolo, por exemplo, quando nós temos aí o esquadro e o compasso, que é o logotipo, o símbolo universal da maçonaria, né? Todo mundo conhece, sabe? Ele representa para nós não ali, né, um esquadro para a gente fazer um ângulo reto e um compasso para a gente traçar circunferências e transportar medidas. Não. A gente vai utilizar isso aí, por exemplo, o compasso vai significar ter um valor simbólico para nós, que é o que? A retidão que o maçom deve ter. O compasso tem outros inúmeros símbolos, né? Como os limites aí da prudência do maçom, entre outras coisas. Então, através do estudo dos símbolos dos pedreiros operativos, dos pedreiros da Idade Média, nós transportamos isso, né, para as nossas vidas, como ferramentas não de construção de uma catedral ou de um castelo, mas sim como ferramentas de construção moral. E a apresentação dessas ferramentas, elas são dadas o quê? Em cerimônias ritualísticas dramatizadas, né, que compõem alegorias da nossa instituição. Então nós vamos ter lá um cerimonial para iniciação do candidato na ordem, nós vamos ter um cerimonial para quando esse candidato passa para o segundo grau da maçonaria, que é o grau de companheiro. Nós temos um cerimonial para quando finalmente o companheiro se torna um mestre maçom. Nós temos um cerimonial que é os procedimentos ritualísticos dentro de loja. E esse cerimonial, novamente, ele serve o quê? Para apresentação dos símbolos aos iniciados. Então, um cerimonial que ele é muitas vezes aí feito a repetição, repetindo os termos, as palavras, é uma questão aí meio de mnemônica, de fixação do simbolismo. E com isso a gente pretende aí o quê? Inculcar nos nossos iniciados, novamente, sendo aqui um pouco repetitivo, mas é
inculcar o simbolismo, o estudo dos símbolos nos iniciados para tornar um homem bom em um homem melhor. Isso é muito falado na maçonaria americana. Make a good man a better man. Né? Torne um homem bom um homem melhor. Aí as pessoas vão me perguntar, Roberto, mas e aquela história que a maçonaria é uma fraternidade aí, que vocês se ajudam, que vocês aí passam por cima dos não maçons e tal, e calma. Como eu disse, a maçonaria ela é derivada dos pedreiros da Idade Média. E esses pedreiros haviam laços fraternais entre eles. Né? Isso será explicado melhor no momento que eu falar sobre a história da ordem. Então a maçonaria é uma sociedade, é uma fraternidade, nós nos chamamos de irmãos. Então a filosofia maçônica, o que ela nos ensina? Ela nos ensina em auxiliar e ajudar os nossos irmãos sempre que necessário e desde que não haja violações éticas, morais, né, as violações das leis no país. Então é ilícito maçom, por exemplo, cometer irregularidades ou faltar com a ética e com a moral vigente da nossa sociedade hoje para beneficiar um irmão. Então é errado, por exemplo, né, um irmão, por exemplo, talvez seja um juiz, né, e o juiz tem lá um advogado, né, de uma das partes que seja maçom, e o juiz beneficiar, né, essa parte, esse advogado, pelo simples fato de ser maçom. Não, isso é completamente errado, né, tanto do ponto de vista da maçonaria quanto do ponto de vista da magistratura. Né. A ideia aqui é o quê? Assim como existe em toda e qualquer sociedade, seja o quê? Na sociedade de bairro, na igreja, no centro espírita, né, na comunidade judaica, as pessoas próximas ali, dentro de uma cultura, dentro de uma formação social, elas se ajudam, né? Dentro de um condomínio, de uma escola. A maçonaria a gente tem, entretanto, isso como um lema, né? A maçonaria americana, inclusive, né, o lema dela é amor fraternal, auxílio e verdade, né? Brother love, belief and truth. Né? Então, a maçonaria brasileira já usa liberdade, igualdade e fraternidade, os mesmos lemas da Revolução Francesa. Reparem que nos dois lemas, tanto na fraternidade quanto no auxílio, existe aí a questão de ajudar. Então, um maçom, sim, em iguais condições de competição, ele poderia e deveria, inclusive, não sendo contra a lei, beneficiar um irmão, né? Se for um critério, por exemplo, de desempate, né? Em situações, por exemplo, tenho dois concorrentes comerciais, aí eu tenho uma empresa. As empresas estão em condições iguais de competição e igualdade. Provavelmente, talvez eu prefira a empresa do meu irmão. Tenho mais confiança, eu vou confiar nela. Eu posso, por exemplo, estar querendo, indo no meu ramo profissional, contratar um arquiteto para construir, fazer um projeto arquitetônico, né? Eu tenho dois arquitetos bons, mas um é um irmão. Provavelmente eu irei, talvez, escolher esse arquiteto aí que esteja comigo junto na ordem. Então, reparem bem, não é em nenhum momento em detrimento de outras pessoas e não pode, repito, não pode o auxílio entre maçons ultrapassar as barreiras da ética e da lei. Né? Inclusive é importante falar, é exigido dos maçons, você para se tornar maçom, você tem que o quê? Acreditar em Deus, acreditar numa vida após essa, independente isso da religião, né? E o quê? Seguir as leis do seu país, ser um cidadão livre e de boa reputação, né? Ou de bons costumes, como também falam aqui. Então, se você cometer uma ilegalidade, falando que está auxiliando o irmão, está errado. Então, eu espero que com isso eu tenha esclarecido essa questão do auxílio entre os irmãos. Voltando um pouquinho aí, então, o que é maçonaria? Vamos resumir, é uma fraternidade, né, uma sociedade fraterna, que utiliza de símbolos e alegorias, né, trazidos das tradições dos pedreiros medievais, né, valores morais que têm como objetivo de transformar um homem bom em um homem melhor. E dessa forma, transformando o indivíduo, né, eu, Roberto, me tornando um homem melhor, eu vou me tornar um pai melhor para os meus filhos, um marido melhor para minha esposa,
um melhor cidadão, um melhor trabalhador, e através do nosso exemplo, né, através dos valores que nós mostramos, né, que nós aprendemos nos nossos templos, nas lojas. Eita, tosse. A partir dos valores que nós aprendemos dentro das nossas reuniões, das lojas, das nossas iniciações, das nossas cerimônias, nós trazemos esses valores para a vida profana, ou seja, a vida fora da maçonaria, a nossa vida normal, né? Nós trazemos esses valores e mostramos pelo exemplo. E é assim que nós pretendemos transformar a sociedade, o mundo, em um mundo melhor. A maçonaria, repito, ela não tem objetivos políticos. A maçonaria, inclusive, não existe nenhum poder unificado no mundo que possa falar que política é correta ou não. Inclusive, é proibido dentro da ordem a discussão política, né, de forma sectária, partidária. Você não pode chegar dentro de uma loja maçônica e falar: olha, eu não gosto de tal candidato, eu acho que esse aqui é ladrão, esse aqui. Não, não pode isso. Olha, eu sou comunista, eu sou capitalista, porque o resto é tudo. Isso não pode. A maçonaria prega a tolerância, a liberdade de pensamento, defende a democracia é baseada o quê? Em opiniões opostas, muitas vezes, se contrabalanceando, né? Então, muitas pessoas pensam também que a maçonaria tem muita pessoa aí conservadora, tal. Aqui no Brasil, talvez, por conta de um decorrente processo histórico, que eu pretendo falar no futuro, né? Então, a maçonaria, ela prega o quê? A tolerância, né? Mas ela proíbe dentro de loja a discussão política e a discussão religiosa, novamente. Muito do simbolismo maçônico vem da tradição religiosa judaico-cristã, visto que era a religião dos pedreiros na Idade Média, era o cristianismo, porém ela prega a liberdade religiosa. Ela prega o quê? Não poderia um ateu ser iniciado maçom na maçonaria regular, mas ela defende que existam ateus no mundo, que esses ateus tenham a liberdade de pensar. A maçonaria vai dentro de loja. Você pode ter irmãos católicos, espíritas, umbandistas, judeus, irmãos que não tenham religião às vezes, mas que acreditam em um princípio criador e uma vida após a morte. Esse princípio criador nós chamamos ecumenicamente, né, de grande arquiteto do universo. Então, acho que isso esclarece bem o que é a maçonaria. Peço para vocês que gostaram aí desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Deixem os comentários com críticas e sugestões. O e-mail do canal está aqui embaixo. A ideia aqui é que nós temos vídeos aí, pelo menos semanalmente. E desejo a todos aí um fraterno abraço, uma boa sorte, né? E que o grande arquiteto aí esteja com vocês. Obrigado.